poeta francês Charles Baudelaire disse certa vez que manejar sabiamente uma língua é praticar uma espécie de feitiçaria evocatória. Feitiçaria ou não, o domínio de uma língua, se é que se faz algum sentido falar em domínio, tem lá os seus mistérios, os seus segredos, os seus encantos. E no programa de hoje vamos falar sobre a sequência didática, metodologia que está sendo utilizada por professores para o ensino da língua portuguesa, mas que pode ser aplicada em outros campos do conhecimento. Vamos tentar entender quais as características dessa metodologia, os seus desafios e estratégias. Convido a todos para esse mergulho. O Roda de Conversa começa agora. E para tentar entender um pouco sobre a sequência didática, que vai além de uma forma de organizar as aulas, recebemos aqui no estúdio a professora Ana Luísa Marcondes Garcia, doutora em Linguística pela Universidade de Campinas, professora do Departamento de Linguística da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Um prazer recebê-la conosco, professora Isa. Prazer é meu. Também temos a presença do professor Luiz Percival Leme Brito, doutor em Linguística pela Universidade de Campinas, professor e formador de professores na área de Educação e Linguagem. Prazer, professor Percival. Obrigado. E fechando o nosso trio de convidados de hoje, Lenise Maria Ribeiro Ortega, mestre em Educação pela Universidade de Campinas e professora da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Prazer recebê-la aqui conosco também, professora Lenise. Gente, para começar a nossa roda, bem básico mesmo, o que é sequência didática? Esse tema me intrigou um pouco. Olha, acho que eu posso falar um pouquinho. A sequência didática, essa expressão, é uma expressão que apareceu, na verdade, no bojo de uma reforma educacional que ocorreu na França, na segunda metade de 1980, e designava um conjunto de atividades, de oficinas de aprendizagem, aplicadas a qualquer tipo, ao ensino de qualquer tipo de conteúdo, né, a qualquer tipo de conhecimento, né. Anos mais tarde, um grupo da Universidade de Genebra, que trabalhava na área de linguística, na área de psicologia, de filosofia, elaborou, sistematizou uma proposta teórico-metodológica de ensino de um certo tipo de texto, de um gênero de texto, né, para escrever, então, um gênero de texto, e esta expressão, então, nasceu, digamos, no campo, ficou mais conhecida no campo do ensino de língua portuguesa, mas pode ser aplicada a qualquer outro campo de estudo, como você mesma apresentou aí na introdução, né? Quais são as características da sequência didática, assim, para nortear melhor os nossos telespectadores, quem está acompanhando a gente também pela internet? Pois então, a sequência didática, ela tem como, digamos, movimento metodológico principal a ideia de que você vai levar o estudante a observar, por exemplo, as características de um gênero, vendo vários textos que pertencem, que são daquele tipo, para que ele possa ser induzido a perceber as características próprias. Então, trata-se de um movimento, digamos, de observar para analisar e chegar à conclusão de como os textos se organizam, né? Então, há uma série de atividades, há uma sequência de módulos, começa-se a partir de uma espécie de contrato inicial com o próprio aluno, no sentido de que você faça, o professor explicite aos alunos o que vai acontecer, faça um contrato didático com eles, estabeleça alguma sequência de atividades que cheguem a um objetivo final em que o próprio aluno vá balizando a sua aprendizagem, né? Então, há uma produção inicial do texto a ser aprendido, por exemplo, depois a análise das características principais desse texto, seja em relação ao seu conteúdo, aos conteúdos que são dizíveis, possíveis de serem ditos nesse texto escrito, por exemplo, depois as características estruturais desse texto e a linguagem, ao estilo que é típico daquele tipo de texto, né? Ao final, há uma grade de avaliação que o próprio aluno, que ao longo da sequência didática vai desenvolvendo uma espécie de linguagem técnica
mesmo, para poder avaliar o seu próprio texto. Ele reescreve o seu texto que havia escrito originalmente, já agora munido desse conhecimento todo. Quer dizer, há sempre uma característica que é o trabalho com oficinas, com um certo fazer, né? Com o objetivo final de produção de um texto. Embora se possa também falar de sequências didáticas para ler textos, não só para produzir, mas sempre com um objetivo muito preciso, e é isso que organiza bastante o trabalho, tanto para o professor quanto para o aluno. E é uma metodologia nova? Como é que ela chegou às escolas? Tem chegado às escolas? Bom, isso me permite, tentando olhar de um âmbito um pouco mais aberto, fora de um referencial tão restrito. Não que não seja bom, mas porque normalmente todas essas propostas elas vão sendo reincorporadas, sendo recriadas e aparecem com muitas outras possibilidades de interpretação. Então, num certo sentido, é uma metodologia nova, é uma terminologia nova e, como nós pudemos ver pela explicação agora, supõe uma série muito precisa de referentes. Mas, na essência, também ela é algo muito antigo. É o trabalho planejado em função de um objetivo didático muito determinado. A gente pode encontrar até em livros didáticos antigos, não todos, mas em alguns, que às vezes tinham um pouco mais de organização, uma sequência de propostas, de ações sucessivas, todas elas focadas no mesmo tema, no mesmo tópico de aprendizagem, no mesmo objetivo, que iam permitindo a explicitação de um determinado tipo de conhecimento, a organização daquele conhecimento e a sistematização deste conhecimento. A ideia de uma sequência é isso mesmo, uma série de coisas que, uma após outra, dirigidas e organizadas, conduzem a um fim determinado. Isso, basicamente, é a ideia de uma sequência didática. Isso é quase tão antigo quanto a aula, né? E é muito bom que isso seja, porque é bom que as pessoas saibam que não tem tanta novidade. E é bom que a gente diga isso porque, às vezes, as apropriações indevidas fazem com que você feche o objeto. Eu tenho sistematicamente corrigido os meus alunos para que eles não se prendam ao gênero. Porque eles ficam mais preocupados em dizer, vou ensinar o gênero X, do que com conteúdos mais necessários de ensino, mais importantes de ensino. Isso é certamente uma leitura equivocada da proposta original. Da Olimpíada original, claro, porque ela não tinha essa visão mecanicista, essa visão de prender as coisas. Então eu acho que é uma metodologia que tem a sua contribuição, tem a sua novidade, mas ela traz uma tradição, que é a tradição do pensar pedagógico organizado. E ela traz uma outra coisa importante que está dizendo para a gente, que é, nós superamos a fase dos desmétodos. Nós superamos a ideia de que educar não pode ter organização, não pode ter método, que tudo acontece na aula de qualquer jeito, e vai aparecendo e vai descobrindo. Não, ao contrário. É muito bom que a escola, o coletivo de professores e os professores individualmente, por si mesmos, e com os materiais disponíveis, tenham ações dirigidas e organizadas que visam fins específicos. E a sequência didática tem uma grande contribuição para isso, no meu ponto de vista. E como é que ela está sendo aplicada? E onde que ela está sendo aplicada? Já que vocês colocaram que não é tão nova, então talvez é uma roupagem um pouco diferente para algo que já vinha sendo praticado. Tem dois tipos de aplicação muito claras. O primeiro, ela tem sido incorporada por autores de livros didáticos. E, portanto, há um lugar de fazer a sequência didática, que é o que menos me agrada, que é um lugar fora da própria aula, fora do próprio professor. Quer dizer, instâncias elaboradoras de aula produzem aulas, né, e preparam as aulas que os professores repetem. Não apenas livros didáticos, mas também essas como chamam mesmo? Apostilas, esses sistemas de ensino que eles chamam agora, né? Que trazem pronto a sequência didática. O professor repita. E o professor aí perde a autonomia. Mas também muitos professores têm produzido sequências didáticas a partir do seu conhecimento, de maneira a organizar o seu aprendizado. De novo, dando aula agora recentemente na turma de pedagogia, e eu queria que os meus alunos trabalhassem com sequência didática
E aí eu fui procurar material na internet que pudesse servir de base para o trabalho deles, mas eu fazia questão que fosse trabalho de material de professor. E para minha alegria achei um monte. E alguns muito bacanas, de professores de rede pública, alguns orientadores de estudos da rede pública, que montam as suas sequências didáticas com as suas características. Eu não preciso concordar com toda ela, porque eu não estou preocupado com isso, mas muito bacana. E fazem, desenvolvem o trabalho, ainda botam na internet para ajudar o colega. Eu achei o máximo, achei muito bacana isso. O cara pensou a sequencinha dele, montou, organizou, botou os objetivos, fez e ainda pôs na internet. Compartilhou ainda. Compartilhou, muito Professora bacana. Lenise, você também é professora, prepara, né, estudantes da Faculdade de Educação também, lá na PUC. E como é que você trabalha com sequência didática, esse tema, com os seus alunos? Igual o professor Percival deu um exemplo aqui, como que ele faz com os alunos dele. Então, só complementando uma fala dos nossos colegas aqui, a sequência didática eu costumo organizar, né, definir esse conhecimento para os meus alunos a partir de tudo que os colegas, a Isa e o professor Percival colocaram, mas também dizendo para eles que a sequência didática é uma organização intencional. Ela é organizada intencionalmente. Então, eu tenho determinado conteúdo, determinadas competências que eu vou trabalhar com os meus alunos. Então, eu organizo sequência didática para esse desenvolvimento, né? Daquelas competências que os meus alunos precisam ter. Lá na faculdade, eu costumo trabalhar com eles um pouquinho diferente dos colegas, que é na área da linguagem, eu trabalho com a matemática. E dentro desse processo de sequência didática, a minha orientação é que, a partir dos grandes eixos de conteúdos, eles possam elaborar sequências para poder desenvolver determinados conteúdos e, especificamente, a partir de noções que serão fundamentais para o desenvolvimento dos alunos. Então, logicamente que a gente se remete aí para essa questão do texto, né? E a gente volta aí no texto. Então, essa sequência, ela é orientada a partir de conceitos. Então, os objetivos, quando eles estão montando os seus objetivos para desenvolver a sequência didática, elas já começam, eu estou falando elas porque a maioria dos alunos são mulheres, já começam a produzir a partir de um conceito. Então, por exemplo, na matemática, se ela está trabalhando, por exemplo, com fração ou com um conteúdo específico, grandezas e medidas, então, levantar quais são os conceitos que eu quero trabalhar com meus alunos, para que haja uma compreensão, né, do ponto de vista do que aquele conceito significa e ela poder checar isso com os alunos por meio dessas oficinas que elas vão fazer e atividades muito práticas com os alunos e recolher com essas observações que ela vai fazer na sala de aula elementos para que ela possa desenvolver uma sequência mais específica possível, né? E aí articulando com outros conhecimentos, porque trabalhar com a matemática não dá para trabalhar só com a matemática, né? Ela trabalha com o letramento, ela trabalha com a história, com a música, com outros conteúdos, né? Então, dessa maneira, eles vão organizando sequências que depois eles podem, a partir do estágio, ir testando essa sequência e validando o benefício dessa metodologia para um desenvolvimento dos conteúdos de maneira adequada. É dessa forma que os professores que estão nos assistindo, que eles conseguem incrementar as suas aulas utilizando essa metodologia da sequência didática, com alguns exemplos desses que vocês citaram aqui? Eu acho que claramente sim, exatamente na fala do Percival e da Lenise fica presente a ideia de que há que se planejar, há que se fazer intencionalmente, se ter um objetivo muito claro e o que é importante, avaliar o aluno em relação àquilo que se planejou e se ensinou de fato. Então, por exemplo, na área de produção de texto era muito comum que o professor avaliasse um texto em relação a tudo, né? Sem que tivesse ocorrido um ensino sistemático dos diferentes aspectos que estão envolvidos na produção do texto.
A sequência didática, exatamente porque ela pode ser dissecada em momentos, em módulos muito claros, em que em cada um deles há um objetivo específico, né? Agora nós vamos trabalhar com a linguagem usada, agora nós vamos trabalhar com os recursos estilísticos. Permite que o professor tenha muita clareza do que de fato ele quer ensinar, do que ele vai ensinar em cada oficina e, portanto, do que deve ser avaliado ali em cada oficina. Por outro lado, o aluno também tem essa clareza, né? Porque isso é estipulado de início nesse contrato que se faz com o aluno. Ele sabe o que vai acontecer, os passos que vão ser dados, o que é que está em jogo em cada diferente momento, né? Dos diferentes módulos que compõem a sequência didática. Então, é uma forma, sim, de organizar, né, a prática docente, que eu tenho certeza contribui muito, né, para que o professor possa ter mais clareza da sua ação e da sua prática docente. Ô Isa, né? Quando você fala também, né, desse processo de avaliação, e o professor ele ainda tem muito preso essa concepção de que avaliar é produto, né? Então, o que o aluno já sabe. E a sequência didática, ela permite, por causa desses objetivos muito claros, né, organizados. Esses combinados, né? Esses combinados, ela ia avaliando durante todo o processo. A cada passo que o aluno vai dando nas atividades que ela propôs, e aí é uma coisa bacana, porque assim, o que diferencia a sequência didática de outras metodologias é que ela é uma sequência organizada pelo professor, né? Então, o professor conhece ali o seu grupo, conhece o seu cenário, o seu contexto que ele vai atuar, e ele vai organizar atividades que vão ao encontro das necessidades dos seus alunos. Vai seguir um pouco as especificidades, né? A gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso no próximo bloco, porque agora a gente vai para o intervalo, é rapidinho, mas daqui a pouco a gente está de volta, não saia daí.